Olá, mulheres! Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você nesta quinta-feira abençoada. Meu nome é Daiane e nós vamos dar início ao nosso devocional no dia 2 de janeiro de 2025. Hoje já é um dia útil, né? Para alguns, só que vão voltar à labuta só na segunda-feira, mas hoje muitos já iniciaram aí os seus trabalhos, as suas tarefas. Começam, né, o ano normalmente, né, a partir do dia de hoje. E talvez você já esteja aí preocupado, né, fazendo contas. Você viu que a vida vai seguir de fato e o Senhor tem um conselho para dar, mais um conselho para nos dar, né? Para iniciarmos esse ano alinhados com a presença dEle, alinhados com os seus planos, alinhados com os seus projetos, né? Os seus propósitos para com a nossa vida. Os conselhos não são meus, mas os conselhos são bíblicos, vêm da parte de Deus, né? Que atravessou primeiro o meu coração e eu tenho certeza que vai trazer também alinhamento ao seu. O que eu quero dizer hoje, irmãos, é muito parecido, né, com a palavra que eu trouxe ontem, que o Senhor nos trouxe ontem. Na verdade, é uma continuação. E nessa noite eu estava vendo um culto com o meu marido, pastor Felipe. Nós todos os anos, né, nós participamos de maneira online de um culto de primícias, né, que são os 7 primeiros dias do ano, ali pelo Ministério Mivan, e fica na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Então nós participamos de maneira online desse culto, que é um culto que nos abençoa demais para nós iniciarmos o ano. E o pastor Luiz Hermínio, ele trouxe uma palavra que, de fato, eu falo que não é uma palavra de uma revelação atual, é algo que vacina os crentes, os fiéis, né, os cristãos, e nos faz, na verdade, relembrar, né, das promessas de Deus e dos aconselhamentos da parte de Deus para as nossas vidas, né? E às vezes nesse período do ano a gente começa a desviar os nossos pensamentos, né, para muitas outras coisas. E a palavra de ontem trouxe um alinhamento, né? Colocou muitos irmãos no trilho novamente para iniciar em 2025 de fato, né? Voltado para essa palavra, que é um grande conselho do apóstolo Paulo, né? E eu tenho certeza que se fazermos ela de maneira eficaz, né? Como um objetivo nas nossas vidas para 2025 e perpetuamente, né? Eu tenho certeza que nós viveremos coisas novas, diferentes, né? Eu sempre falo para algumas irmãs que venham me procurar, relatar situações antigas, passadas, e eu falo, olha, o conselho da parte de Deus que eu te dou é esse. Talvez seja absurdo, porque você nunca fez isso, né? Mas eu te digo que para obter resultados diferentes é necessário ter estratégias, planejamentos e atitudes, né, diferentes. Coisas que você nunca fez para viver coisas que você nunca viveu. Então esse é um conselho que, na verdade, é o 2 mais 2 igual a 4. Não tem como você não mudar a fórmula e você não ter, né, resultados diferentes. E às vezes a gente olhando para o padrão bíblico, a gente vê que às vezes é muita loucura. Quando a gente olha para o mundo e a gente fala, nossa, vai desalinhar muito, vai ficar muito diferente, mas é literalmente isso que Deus espera de nós, que nós venhamos andar na contramão do que o mundo diz, na contramão, né, daquilo que o mundo propõe, daquilo que o mundo dita, né? Fazendo assim, irmãs, não tem como dar errado. Nós viveremos coisas novas, né? O vinho novo vai ser derramado num odre novo e nada será perdido. Pelo contrário, teremos abundância de alegria, teremos abundância da presença de Deus e viveremos de fato aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu quero ler aqui com vocês em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, que é um livro que
eu amo muito, né? É um livro de amor, na verdade, do apóstolo Paulo para esse povo de Filipos que tanto cuidou dele. Eu acredito ser uma das últimas cartas de Paulo que antecedeu, né, a sua morte. A última carta foi pro apóstolo, ou melhor, para Timóteo. Mas eu acredito que essa foi a última carta que ele enviou de fato para a igreja. E quero ler aqui com você, capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então aqui nós vemos, né, o apóstolo Paulo aconselhando os seus irmãos ali em Filipos a mudarem os seus pensamentos ou firmarem os seus pensamentos nesse tipo de coisa, em coisas que são santas, em coisas que nós olhamos e vemos que são respeitáveis, naquilo que olhamos e vemos que é justo, e não só que olhamos, mas que o Espírito testifique em nós, né? Aquilo é santo, aquilo é puro. Você pode estar envolvido ali, você pode estar pensando naquilo que é de boa fama, naquilo que há louvor, né? Que é respeitado. Às vezes deixamos o nosso pensamento, porque tudo começa na mente, né? O inimigo, ele lança dardos inflamados sobre a nossa mente, né? E acaba afetando a nossa mente com pensamentos destrutivos, pensamentos de mal, né? Pensamentos ruins, até referente a outras pessoas, pensamentos às vezes de inveja, olhando com aquilo que o outro tem. Às vezes nós somos tomados por pensamentos invejosos e muitas outras coisas, mas Paulo vem a nos orientar para que nós venhamos pensar naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que realmente é amável, naquilo que realmente é de boa fama, é respeitável, né? Eu trouxe recentemente um devocional a respeito sobre as janelas da nossa alma, né? Sobre o perigo que nós temos de olhar, colocar os nossos olhos naquilo que não é nosso, naquilo que Deus desaprovaria, né? Naquilo que Deus com certeza que o Espírito Santo se entristeceria, né? Ficaria triste por estarmos o tempo inteiro ali com janelas dos nossos olhos vidrados em coisas que de fato Deus abomina, né? E muitas das vezes a nossa mente fica cativa a esse tipo de coisa, né? E aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo veio nos orientar. Olha, pense sobre essas coisas, sabe? Em coisas que vocês podem fazer e edificar a Deus, louvar a Deus, honrar a Deus, né? Eu, ouvindo esse versículo, me lembro muito de uma palavra que está lá em Romanos, eu citei ela até que ontem, Romanos capítulo de número 12, verso de número 1, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, para nós termos os nossos corpos voltados num sacrifício de louvor a Deus, de adoração a Deus, e prestarmos um culto racional a qual Deus recebe de maneira agradável, é necessário que a nossa mente seja renovada. Mas renovada por quê? Renovada pela palavra de Deus. Porque o mundo propõe que nós temos que ter muito mais do que o nosso próximo para ser relevante, né, na sociedade. O mundo propõe que a roupa que eu tenho que vestir é aquela que a Vogue, né, essas plataformas de modelo, né, propõem que eu tenha que vestir, e não aquilo que é santo, que é puro, que agrada ao Senhor, né?
O mundo propõe que para eu ser aceita numa sociedade, no círculo de pessoas a qual eu quero conviver, eu preciso andar e falar como eles e se assentar e ouvir os conselhos dele e colocar sobre a minha vida os conselhos que o mundo coloca, né? Mas não, a Bíblia diz lá em Salmo 1, verso de número 1, que bem-aventurado, que feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá falando que você pode não falar e não pregar pro pecador? Não, ali tá falando que você não pode se assentar no sentido assim, você não pode se moldar ao padrão deles e viver como eles para entrar, né, na sociedade, no rol deles. Não, se você tem o objetivo de ministrar a palavra de Deus ali, para que vidas sejam salvas, você não precisa adotar os padrões de vida, né, que eles têm. Não. Jesus, ele se assentou, né, com pecadores, ele comeu com pecadores, mas ele tinha um objetivo, de amar e de alcançar para salvar esses pecadores e não para se moldar como eles, né? Então, eu sei que nos dias de hoje, a cada dia que passa tem sido para alguns muito tentador, né? E na verdade essa palavra nos prepara para o dia, né? Para os dias finais para a vinda de Jesus, aonde se falam muito da marca da besta, né? Que é necessário ter essa marca para comprar, para vender, para viver, né? E só vai ter essa marca, quem se render às propostas e à fala do anticristo. Então, é necessário que nós venhamos renovar a nossa mente. É necessário que a gente venha, de fato, se debruçar na palavra de Deus e pensar, mudar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, aquilo que vem, de fato, na nossa mente, tentando nos moldar para este mundo, tentando nos roubar, né, da presença de Deus, para que a gente possa viver esses dias firmes com Jesus até o fim. Porque se nós cedermos, né, o bombardeio da nossa mente para o diabo, para essas coisas que a gente olha e fala que é tão pequena e que muitos dizem, isso não tem nada a ver, nós sofreremos muito quando o anticristo já estiver nesse mundo, colocando o seu padrão para funcionar. E a gente nadando de braçada, né? Entendendo que aquilo seria melhor para nós. E na verdade não é. Vai nos levar para o inferno. Então, que essa palavra venha ferver ao meu e ao seu coração nessa manhã, que nós venhamos adotar, irmãs, esse conselho de Paulo, né, de pensarmos em coisas que agradam ao Senhor. Percebe que é a continuação da palavra de ontem, né? Coisas que agradam ao Senhor, pensarmos em coisas que o Senhor ama e amar aquilo que o Senhor ama, para que nós venhamos agradar o seu Santo Espírito que mora dentro de nós e para que... Porque assim, eu vejo, né, através da psicologia, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você projeta e o tempo inteiro martela na sua mente, o ser humano, ele faz virar real, de alguma maneira. Ele vai criar, né, maneiras de fazer com que aquilo se torne real. Então, se a sua janela da sua alma está aberta para coisas ruins, se você acessa coisas na televisão, no celular, né, ruins, que vai maquinar algo ruim dentro de você e até deixar você viver, talvez até num looping, num vício, e isso vai determinar muitas coisas para a sua vida, porque você, de fato, vai vivenciar muitas coisas, porque você vai fazer acontecer essas coisas. Então, que você venha pensar de coisas boas, em coisas que são amáveis, de boa fama, respeitáveis, que tragam louvor, para que, de fato, a sua mente reflita, né, espelhe isso no mundo espiritual e que no mundo físico possa acontecer também. Amém? Quando, por exemplo, nós pensamos e arquitetamos uma maneira de abençoar a vida de alguém,
nós vamos ficar pensando em várias maneiras, né, de como conseguir recursos, de como conseguir surpreender essas pessoas para fazer, né, tal obra, né? Então, assim, tudo isso contribui com um pensamento a qual Paulo está falando, né, de pensar coisas que vão trazer louvor, coisas que vão edificar, e para isso é necessário que nós venhamos renovar a nossa mente, se debruçando na palavra de Deus, que é a única maneira que a nossa mente, diante desse mundo tão terrível, pode ser moldada. Amém, minhas queridas? Eu quero louvar e orar pela sua vida nesta manhã. Ó Deus querido e amado, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada, Jesus. Obrigado por essa palavra, a qual trouxe, Senhor, um conselho para esses próximos dias, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a pensarmos, a refletirmos sobre coisas do alto, coisas que te agradam, coisas que estão alinhados com os teus propósitos para com as nossas vidas, coisas que são de fato refletidas do céu, Pai. Nos ajude, Senhor, a termos, Senhor, projetos, a termos, Senhor, pensamentos, Deus, de coisas que o Senhor, quando esteve aqui nessa terra, fez, Pai, como pregar o teu evangelho, amar o próximo, estender a mão ao próximo, como fazer essas coisas. Que nós venhamos pensar sobre estas coisas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a renovar as nossas mentes, Senhor. Por favor, Senhor, nós declaramos e pedimos, Senhor, que toda mente perturbada, toda mente saqueada pelo inferno, toda mente a qual o diabo está tentando roubar pensamentos que vêm do Senhor, sejam aniquilados agora. Tudo aquilo que o inimigo está arquitetando sobre essa mente que me ouve, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor purifique, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, Senhor, espiritualmente falando, para que nós venhamos, Senhor, de fato, alimentar, Senhor, a nossa alma, ó Senhor, com coisas boas que te agradam, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço nesse dia. Faça de nós, Senhor, aquilo que diz a tua palavra, uma geração eleita, uma geração que fará a diferença, Senhor. Uma geração, Senhor, que não vai se dobrar aos padrões deste mundo, mas que, de fato, será renovada pela tua palavra, Senhor, e que pensará coisas grandes a respeito daquilo que o Senhor tem, Senhor, para este momento, para este ciclo, para essa estação, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe.